Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, mais um react no nosso canal. E a repercussão do caso do Alexandre de Moraes não para, mais bombas pipocando no dia de hoje. E já mais um aqui da Folha de São Paulo, né? Moraes diz que pedido ao TSE era caminho mais eficiente para investigações. Ele então confirmando mesmo que mandava produzir esses relatórios. E não parou por aí. O deputado Gustavo Gayer e também o deputado Eduardo Bolsonaro trouxeram atualizações e fizeram duras críticas. Já foi requerido aí o pedido de impeachment, está colhendo aí muitas assinaturas para fazer aí o maior pedido de impeachment da história. O deputado Gustavo Gayer disse que agora a oposição está indo para o tudo ou nada e dessa vez ou Moraes vai mandar prender todo mundo ou ele vai cair. Vejam só o que disse o deputado Gustavo Gayer, depois o deputado Eduardo Bolsonaro. Esse é, sem sombra de dúvida alguma, o maior escândalo que o brasileiro já testemunhou aqui no nosso país. Esse escândalo do Alexandre de Moraes e dessa formação de uma organização criminosa dentro das nossas cortes superiores, no aparelhamento do Estado, desta instituição para perseguir opositores, fabricar relatórios, ordenar que pessoas sejam perseguidas, isso supera Petrolão, Mensalão, Lava Jato e qualquer outro escândalo que possa ter existido no Brasil. E estou falando do Brasil, um país que é conhecido mundialmente como sendo o país dos escândalos políticos. O que nós já temos até agora, e muito mais evidências e provas virão, porque o Glenn Greenwald tem 6 GB de conversas que ele decidiu soltar pouco a pouco todos os dias. O objetivo do Glenn Greenwald aparentemente é sangrar Alexandre de Moraes até que o sistema o cuspa ou vomite. E é isso que nós estamos percebendo que vai acontecer. O sistema, para se manter no poder, vai cuspir Alexandre de Moraes. Até porque, de certa forma, abrirá uma vaga para que o Lula possa escolher um novo ministro do STF, cuspindo o ministro do Temer. Mas o que nós já temos até agora? Vamos lá. Uma parte pequena da imprensa ainda está tentando defender Alexandre de Moraes. Não se preocupe, essa parte vai abrir mão dessa defesa à medida que novas evidências forem publicadas por Glenn Greenwald através da Folha de São Paulo. Mas o que nós já temos aí? A confissão dos assessores do Alexandre de Moraes, que fabricavam e forjavam certas informações nos relatórios para esconder os rastros das suas ilegalidades. A perseguição direcionada para pessoas específicas, para que pudesse, através de relatórios fabricados e forjados, essas pessoas terem seus passaportes derrubados, suas redes derrubadas. Nós temos aí o caso recente, que saiu hoje, da revista Oeste, onde ele manda que a revista Oeste seja desmonetizada. O assessor dele diz não encontrar nada, encontrou apenas assuntos jornalísticos, e eles falam o seguinte: use a criatividade, e depois riem disso. Mais ou menos assim, vamos destruir aquela empresa. Ah, mas ela não está fazendo nada de errado. Não quero saber, invente alguma coisa para que eu possa destruir aquela empresa, aqueles empregos e aquelas pessoas. Saiu hoje também o caso de que ele mirou no Eduardo Bolsonaro e pediu para que, de alguma forma, Eduardo Bolsonaro fosse associado àquele jornalista argentino, o Cerimedo, em relação às análises das urnas eletrônicas. Preste bastante atenção. Isso é o mais absurdo abuso de autoridade que um juiz pode cometer. Ele falar o seguinte: olha, eu quero aquela pessoa presa, não estamos encontrando nada. Fabrique alguma coisa, associe ele com alguém. Essa é a justiça relativa do Brasil. Assessores deles admitindo que, para poder dar um ar de legitimidade nas ações ilegais, ele poderia até criar um e-mail falso para fazer as denúncias, já que pegaria muito mal se ficasse escancarado que eles estavam ativamente procurando pessoas para censurar. Pessoas específicas, pessoas que apoiavam Bolsonaro. Fora tudo isso, nós temos aí hoje, como se não fosse bastante, hoje, enquanto você está vendo esse vídeo, Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão no senador Marcos Duval, no comunicador Ed Raposo, em uma menina de 16 anos, a filha do Oswaldo Eustáquio. Acordou com a Polícia Federal na sua casa para apreender todos os seus aparelhos eletrônicos. O Ed Raposo foi levado para a Polícia Federal. Há boatos de que ele possa ser preso também. E sabe por que essas 3 pessoas aqui, que eu acabei de mencionar, receberam a Polícia Federal hoje? Porque elas postaram em suas redes sociais expondo o delegado que estava sendo responsável, o delegado-chefe ali da Gestapo do Alexandre de Moraes, que estava sendo responsável pelas ações de busca e apreensão por muitas dessas investigações
que, como nós estamos vendo agora, são investigações direcionadas que não seguem o devido processo legal a mando do Alexandre de Moraes. Esses assessores, esses juízes auxiliares que estão sendo mostrados agora, são as mesmas pessoas que são responsáveis pela maioria dos casos do 8 de janeiro. Essas pessoas idosas que estão sendo condenadas a 17 anos de prisão. Tudo isso em apenas 24 horas. Isso porque é apenas a ponta do iceberg. Glenn Greenwald já disse, vai soltar muita coisa e uma pior que a outra. Não há a menor possibilidade do Alexandre de Moraes continuar no STF. Se ele continuar depois de tudo isso que está sendo escancarado, então é realmente o último prego no caixão da justiça brasileira. Nenhuma condenação, nenhuma decisão será sequer considerada como sendo legítima pelo povo brasileiro. Nenhuma. Isso me lembra inclusive o áudio do Cid, o assessor do Bolsonaro, onde ele fala o seguinte: eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Esta é o nosso judiciário relativo. Maduro, Moraes estão fazendo as mesmas coisas. Por isso que nós estamos agora prestes a coletar, já estamos coletando assinaturas dos deputados para entrar com o maior pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, contra o ministro do STF da história. Até o presente momento nós já temos 85 assinaturas, a coleta começou ontem. Na coletiva pretendemos pronunciar pelo menos 100 assinaturas. Pressão popular nunca foi tão importante quanto agora. O único objetivo, que Rodrigo Pacheco paute o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso tem que acabar. O Brasil virou uma várzea. Os crimes estão escancarados, o rei está nu, o império está em ruínas. A única chance de resgatar o mínimo de segurança jurídica, estabilidade jurídica no Brasil, é que o impeachment do Alexandre de Moraes seja pautado. Esta é a oportunidade que nós temos de resgatar o mínimo de decência e respeito à Constituição. Quem está a favor da Constituição vai estar junto conosco para conseguir que o impeachment do Alexandre de Moraes seja pautado. Presidente, enquanto nós aguardamos o quórum aqui para a inclusão do requerimento extra-pauta, eu queria aqui falar sobre as notícias que estão vindo à tona desde ontem por uma matéria da Folha de São Paulo, de autoria de Glenn Greenwald, o mesmo protagonista que trouxe à tona as informações que levaram àquilo que ficou conhecido como vaza-jato aqui no Brasil. Então não dá para dizer, né, que a Folha é um blog de extrema-direita ou que o Glenn Greenwald é um jornalista conectado a conservadores. Acho que isso daí já coloca muita isenção no que está vindo à tona. Mas as notícias são gravíssimas, presidente. Gravíssimas. Porque Alexandre de Moraes, eu vou dar para ele a chance da dúvida, não vou fazer igual a ele, a gente tem o devido processo legal a seguir. Mas eu quero crer que o que Glenn Greenwald está trazendo é verdade. E Alexandre de Moraes pagava missão para os seus subordinados, para perseguir, utilizando a mão forte do Estado, para perseguir aqueles que ele entendessem serem seus opositores. Hoje, o meu CPF está circulando. Uma das mensagens dão conta que ele pediu para achar alguma coisa contra Eduardo Bolsonaro. Mas eu lembro aqui que vários aqui, independentemente de espectro político, já foram perseguidos. A gente vai lembrar do fechamento o confisco a censura contra a Cruzoé, feita por Toffoli lá no passado. Nós temos Daniel Silveira, que está preso. Nós temos o deputado Ottoni de Paula, que não tem o seu celular e teve seu salário confiscado na origem por uma ação movida por Alexandre de Moraes.
E o negócio era tão absurdo que nos áudios do seu juiz de instrução, o seu braço direito dentro do judiciário, e nos áudios trocados com Eduardo Tagliaferro, que era o responsável pelo CIEDD, uma sigla que diz, né, que é o Centro Integrado de Combate à Desinformação e Preservação da Democracia, mas que nada mais é do que a BIM paralela de Alexandre de Moraes, onde eles diziam que até e-mails estavam sendo criados para que fossem reportados a si próprios denúncias anônimas. E aí começasse uma investigação contra aquela pessoa. Alexandre de Moraes chegava aos detalhes de pedir nesses relatórios de informação para que fossem incluídos tweets de Rodrigo Constantino, que agora, prezado deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, está finalmente sabendo os motivos pelos quais ele teve o seu passaporte brasileiro cancelado. Já que Alexandre de Moraes não conseguiu com o governo americano a extradição de Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Alan dos Santos, porque os Estados Unidos não extraditam a jornalista por crime de opinião, eles nunca foram sequer citados do processo. Veja a gravidade, Van Hatten, Cajado, General Girão, colegas aqui, Marco Feliciano. Pessoas tiveram pedido de extradição, passaportes cancelados, contas bancárias congeladas, redes sociais derrubadas, sem sequer saber o motivo pelo qual isso tudo estava ocorrendo. Eu me arrisco a dizer que nem na Venezuela isso daí ocorre, Mário Frias. Nem na Venezuela, porque na Venezuela pelo menos eles tentam dar um verniz de democracia para tentar enganar os outros. Alexandre de Moraes estava tão à vontade, tão certo da impunidade, que ele pagava a missão. E para me perseguir, ele não foi atrás, prezado Cajado, de possível corrupção, um envolvimento com tráfico de drogas, com crime organizado. Não. Eles foram atrás de uma foto que eu teria com aquele argentino que fez as lives depois da eleição, utilizando dados públicos do TSE e contestando a eleição. Ora, meu Deus do céu, os países que não podem contestar uma eleição são chamados o quê? Ditadura. A gente está vivendo aqui uma ditadura de toga. Vamos ser sinceros aqui? Todo mundo sabe que teve gente dentro desse parlamento que recebeu ligação na noite de votação da prisão de Daniel Silveira. A corte está estuprando essa casa. Não é algo contra o meu CPF, não. Falei aqui de diversos deputados perseguidos, líderes que já foram assediados. Que democracia que é essa, gente? O cara manda fechar a terça livre, os caras demitem a mulher do Estadão que fez a matéria da dama do tráfico, e a gente fica aqui recebendo o nosso salário, fazendo parte de um teatrinho, de uma brincadeira. É hora da gente dar um basta nisso. A informação é do Glenn Greenwald. Não é de alguém conectado com a direita, nem uma perseguição contra o Alexandre de Moraes. Se a gente não fizer o impeachment desse cara agora, ele vai sair mais fortalecido e vai vir para cima de cada um de nós. Chegou a hora desse Congresso Nacional se unir para fazer valer as nossas prerrogativas, começando pelo Senado Federal, onde vários senadores já se mobilizam para assinar um grande e robusto pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas que isso não possa ser o fim de tudo. Tudo que Alexandre de Moraes fez enquanto presidente do TSE, ou dentro daqueles inquéritos, um deles o das fake news, tem que ser anulado. É a teoria da árvore dos frutos envenenados. Quando um juiz começa a perseguir, elegendo quem será investigado, tudo que decorre depois dali é matéria do perdimento. Como ocorre dia a dia nos tribunais brasileiros. Eu quero ver um jurista de peso vir defender Alexandre de Moraes. Digno, que todos nós reconheçamos como uma pessoa acadêmica, defender Alexandre de Moraes. Não haverá. Não estou falando disso em causa própria, não. Vocês imaginem o Alexandre de Moraes saindo, continuando tocando os inquéritos, ele vai botar quem ele quiser lá. Por mais que hoje a gente não possa imaginar que a gente vai entrar em rota de colisão com o Alexandre de Moraes, mas se isso porventura acontecer, ele irá fazê-lo. Porque ele já fez e aconteceu, as mensagens do seu WhatsApp vieram à tona. O cara escolhia e-mail para mandar para si próprio, colocava tweets dentro de relatórios de inteligência e depois, com esse poder de presidente do TSE, pegava essas informações e fazia prova emprestada para os inquéritos do STF, como o da fake news. Uma investigação que já durou mais de 5 anos, meu Deus do céu.
5 anos! Eu sou advogado, por muito menos eu já vi inquérito ser trancado, processo ser destruído por causa de muito menos. Não é possível que a gente não vá agora conseguir dar uma resposta a esse cara. À vontade, prendendo, mandando a Polícia Federal. Ah, o Terça Livre, o pessoal do Terça Livre recebeu 3 visitas da PF no mesmo mês. Sabe qual é o problema? E que só acontece aqui no Brasil, essa jabuticaba, é que o judiciário tem seu próprio orçamento e sua própria polícia. Nos Estados Unidos, os Founding Fathers, lá que criaram os Estados Unidos no final do século XVIII, para evitar uma ditadura, fizeram exatamente isso. Olha, não vamos deixar aqui o poder orçamentário na mão do judiciário, porque alguém tem que controlar. É por isso que é difícil você explicar para um estrangeiro o que está acontecendo no Brasil. O cara não entende. Ele fala, calma aí, mas o Congresso não segura esse cara, o presidente não tem poder? E não tem, porque foi criado um monstro jurídico. O cara está sem freio. O PL entrou com uma demanda judicial no TSE, tomou uma multa de 22 milhões, ainda para escrachar, bota 22, que é o número de Bolsonaro, e julga no dia 22, acho que de março ou de abril, que ele marcou o julgamento. Para dizer o seguinte, eu sou o cara mesmo, eu sou mal mesmo, me respeitem, porque senão vocês serão os próximos. Temos a faca e o queijo para fazer não só impeachment, como também ir para cima de todas essas nulidades, de todo esse abuso. Que Deus ilumine a cabeça de cada parlamentar nessa casa. Muito obrigado, deputado Eduardo Bolsonaro. Bom, pessoal, mais um vídeo então. Deixa o seu like aí no nosso canal. A gente tá sempre voltando aqui, trazendo mais cortes, mais reacts para vocês de tudo que está acontecendo aí no mundo da política, no cenário nacional. Tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.